Bom, gente, então vamos lá, né? Para quem chegou depois, bom dia. A gente está nessa segunda-feira, hoje é dia 15 de março, meio do mês, vamos começar os estudos do PET. E eu imagino que vocês já tenham baixado o PET. De toda maneira, eu vou estar usando ele aqui nesse vídeo, então quem baixou e quiser acompanhar para grifar alguma coisa, tranquilo. Se não, pode ir acompanhando comigo. Então é o PET número 1, ó. Volume 2021 do ensino médio, terceiro ano. Vamos ver aqui aonde que está a sociologia. Ó, sociologia, página 124. Começa lá. Vamos lá ver o que tem trouxe para gente. Plano de estudo tutorado, né, que é a sigla de PET. Sociologia, terceiro ano, PET número 1 de 2021. O que a semana 1 vai trazer para gente? Eixo temático. Sociologia como disciplina científica autônoma, conhecendo o nosso mundo social. Ó, galera, só pelo eixo aqui a gente já começa a entender algumas coisinhas, né? A sociologia como disciplina, como uma matéria, como uma área do conhecimento científica, ou seja, ela é ciência, bem diferente da filosofia, né, que não é ciência, e autônoma, que significa que ela existe por ela mesma, ela não depende de outras ciências, ela conversa com outras ciências, mas ela tem o seu próprio jeito de analisar o mundo, que é o mundo social. O tema dessa aula nossa vai ser a desnaturalização das definições de realidade implicadas pelo senso comum e o conhecimento sociológico. Então, ó, temos três palavras-chave aí: desnaturalização, a outra palavra-chave é senso comum e a outra é conhecimento sociológico. Vamos ver daqui a pouquinho o que significa essas três coisas. Qual que é a habilidade que eles esperam de vocês nessa aula? Identificar os princípios que tornam uma abordagem sociológica diferente de uma abordagem de senso comum. Ah, então aqui também já tem outro toque para gente, ó. A abordagem da sociologia, ou seja, a abordagem sociológica, não é igual à abordagem do senso comum. Conteúdos relacionados, senso comum, ciência, métodos de pesquisa, conhecimento sociológico, interdisciplinaridade, ou seja, com quais outras matérias, né, o tema de hoje vai conversar, com a história, geografia e filosofia. Perfeito, vamos começar. A sociologia e o seu modo especial de ler e interpretar o mundo. Aí tem um recadinho aqui para vocês, né? Vou ler rapidinho. Olá, estudantes, bem-vindas e bem-vindos ao terceiro ano do ensino médio. Foi um longo percurso até aqui e agora só falta mais um pouquinho para vocês concluírem o curso. Ano passado, vocês não tiveram contato com a disciplina Sociologia, por isso, nesse PET, vamos pôr à prova alguns temas e habilidades essenciais para avaliar seu entrosamento com a disciplina e para relembrar pontos importantes que auxiliarão na execução das atividades do ano letivo que se inicia. Galera, eles puseram esse recado para vocês, ó, e essa questão de relembrar, trazer de novo alguns temas, porque essa questão do senso comum e da desnaturalização, a gente já viu lá no primeiro ano, tá? Quem foi meu aluno, quem foi aluno da Provedor, no primeiro ano viu o que era desnaturalização e o que era senso comum. E a gente vai rever agora, é tipo uma revisão para que a gente lembre os conceitos. Bom, o texto começa aqui, ó. A sociologia e o seu modo especial de ler e interpretar o mundo. A sociologia é um campo do conhecimento que nos permite ler, interpretar e compreender a sociedade como se ela fosse um texto. Ao buscar explicações sobre o funcionamento da nossa sociedade, a disciplina, ou seja, a sociologia, exercita em nós um olhar questionador e uma postura investigativa em relação às causas e consequências dos fenômenos sociais. Palavrinha-chave, viu, pessoal? Fenômenos sociais, que a constroem e influenciam nossas vidas. As sociedades humanas são muito diversas, são diferentes, são dinâmicas, ou seja, elas mudam o tempo todo, e complexas, e se constrói e reconstrói a partir de múltiplas relações que as pessoas e os grupos de pessoas estabelecem entre elas.
Essas relações sociais são muito variadas em tipo e escala, podendo incluir desde um simples aperto de mão, uma amizade, passando pelas relações familiares e de trabalho, ou até culminar em uma grande guerra mundial. Nessa primeira semana, você identificará os princípios que tornam o olhar sociológico, ou seja, a maneira de fazer sociologia, diferente do olhar do senso comum, sobre a realidade social. Alguém já tem alguma dúvida, quer perguntar? Por exemplo, eu falei que era uma palavra-chave fenômeno social. Vocês estão lembrados o que é fenômeno social? Lembrando que existem os fenômenos sociais e os fenômenos naturais. São diferentes. Todo mundo lembra o que é fenômeno social? Abre o microfone e fala para mim, que senão eu vou seguir em frente. Não, eu não tô lembrada do que é. Sem problema. Então vamos lá, rapidinho. Existem então os fenômenos naturais e os fenômenos sociais. Ah, professor, o que é fenômeno natural? Fenômeno natural é o que acabou de acontecer. O pôr do sol, o dia se iniciou, né? As primeiras luzes do sol atingiram aqui a nossa região e aí começou o dia. Outro fenômeno social é os passarinhos estão cantando. Quando chove é um fenômeno social. O arco-íris é um fenômeno social. O que então é definição? Desculpa, fenômeno natural. E o que é a definição então de fenômeno natural? É aquilo onde o ser humano não tem escolha. É uma lei, a lei, qual é essa lei? A lei da natureza. Então o sol nasce todo dia, quer o ser humano queira, quer não queira. Ninguém pode controlar, não, hoje eu não quero que o sol nasça. Ou hoje o sol vai nascer só para algumas pessoas e não vai nascer para outras. Então, os seres humanos não têm escolha, eles não têm possibilidade de agir nos fenômenos naturais. E nos fenômenos sociais é o contrário, né? Já até fica fácil de entender. Nos fenômenos sociais, os seres humanos têm total escolha de fazer ou não, como fazer, se querem fazer e para quem fazer. Então, um exemplo de fenômeno social é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou dando aula. A educação, o ensino, é um fenômeno social. Eu escolhi acordar agora, eu escolhi falar com vocês, eu escolhi usar o vídeo para falar com vocês, eu escolhi usar o Google Meet, né? Então, a educação é um fenômeno social. Qual outro fenômeno social a gente pode citar? A comunicação é um fenômeno social, a justiça é um fenômeno social, a política, os esportes são fenômenos sociais. Os seres humanos têm livre escolha e eles têm total controle daquilo que eles fazem, para quem eles fazem. Deu para lembrar um pouquinho e diferenciar o que é fenômeno social do que é fenômeno natural? Só lembrando, galera, que se o fenômeno natural é regido pela natureza e o homem não tem escolha, e o fenômeno social são causados, né, pelos homens, e os homens podem ter ação e podem ter escolha, a sociologia se preocupa com qual dos dois? Com o natural ou com o social? A resposta é com o social. Então, quem vai se preocupar com os fenômenos naturais é a biologia, é a física, é a química, são outras ciências. A sociologia vai se preocupar somente com os fenômenos sociais, beleza? Então vamos começar aí, ó. Mas o que seria esse olhar de senso comum? São as noções e conhecimentos compartilhados de geração em geração pelas pessoas em geral em uma sociedade. Ô, galera, isso aqui já é o conceito de senso comum, tá? Então, se perguntar o que é senso comum, a resposta vai estar aqui, ó. São as noções e conhecimentos compartilhados de geração em geração, ou seja, passado de pai para filho, de uma pessoa para outra, pelas pessoas em geral, ou seja, não é para pesquisadores, cientistas, não, o público em geral, qualquer pessoa, em uma dada sociedade. Significa que o conhecimento do senso comum no Brasil pode ser diferente do senso comum na Indonésia? Isso mesmo. Em cada sociedade, o senso comum se manifesta de um jeito. Diferente da ciência, né, gente? A ciência, ela é universal, ou seja, se 1 mais 1 é 2 aqui no Brasil, 1 mais 1 vai ser 2 na Indonésia, na Filipinas, na China, nos Estados Unidos, independe. Continuando.
O conhecimento do senso comum é construído na experiência mais imediata e cotidiana. Está fora, está ao alcance fácil das pessoas. Como assim, professor? Experiência imediata. Gente, experiência imediata. Se eu colocar a mão no fogo, eu liguei o fogão lá para fazer um café, por exemplo, e colocar a mão lá, o que vai acontecer? Vai queimar. Isso é uma experiência imediata. Eu precisei ir nos livros, eu precisei colocar no Google para descobrir isso? Não, foi uma experiência imediata que eu tive. Então, a gente sabe, colocar a mão no fogo queima, vai doer, vai machucar. Então, isso é uma experiência imediata e é de alcance fácil, porque qualquer um pode fazer. Não precisa ser um estudioso, né? Não precisa ser alfabetizado, não precisa saber falar várias línguas para aprender isso. A gente aprende pela experiência, pela prática. Isso também é outro conceito, outra definição de senso comum. Então, ó, ele é constituído de noções práticas e úteis para a vida diária, como, por exemplo, saber que é melhor parar o carro quando o sinal está vermelho, ou que é importante lavar as mãos antes de comer, para evitar doenças. Tá vendo como é de fácil acesso? São coisas simples, né? Coisas práticas que os pais vão ensinando para as crianças e quando as crianças crescem, elas ensinam para os outros e por aí vai. Ele influencia práticas positivas de convivência, tais como o respeito aos mais velhos e a honestidade nos negócios. Mas, qual é o probleminha do senso comum? Sempre tem um mas, né? Mas ele envolve também visões preconceituosas que se distanciam da veracidade dos fatos e que orientam as práticas das pessoas nessas relações umas com as outras. Quem nunca ouviu questões de senso comum falando que pessoal que vem lá do norte, por exemplo, da Bahia, é preguiçoso, todo baiano é preguiçoso. Isso é um senso comum, não tem comprovação nenhuma científica e é uma visão preconceituosa. Então, eu dei um exemplo aqui, mas o que eu quero que vocês entendam? Nem todo senso comum é verdade, nem todo senso comum é útil. Algum senso comum, alguma, né, ou sei lá, uma grande parte aí gera preconceitos, porque ele não tem comprovação científica e ele vai acabar gerando preconceitos e esses preconceitos são ensinados, né, para as nossas crianças, que vão ensinar para as crianças delas e assim vai. O senso comum reflete muito a cultura de uma sociedade. Se a sociedade possui uma cultura machista, por exemplo, é provável que o senso comum se expresse de várias formas e que as mulheres são inferiores aos homens. Ô, galera, quer ver um exemplo de senso comum numa cultura machista? Por que os meninos podem aparecer sem camisa numa foto, numa rede social, e as meninas não podem, né? Mas a menina está mostrando seus seios, está mostrando seus peitos. Por que a menina não pode e o menino pode? Senso comum de uma cultura machista. O homem pode fazer o que ele quiser e a menina não. Ela tem que ser recatada, ela tem que guardar o seu corpo, guardar a sua intimidade. Mas os meninos nem tanto, né? Então, ó, a aparente inocência de uma piada machista, a objetificação do corpo feminino para a publicidade, ou mesmo a gravidade de um feminicídio, e está se falando muito, né, hoje em dia, quem assiste jornal aí sobre feminicídio, se baseiam na mesma noção preconceituosa de senso comum, de que as mulheres são inferiores. Nesse caso, e em vários outros, a raiz da piada ou do crime é o mesmo, que é a questão da inferioridade. O estereótipo, a palavra está até em negrito, o estereótipo e o ambiente preconceituoso que a piada reforça é o mesmo que induz ao crime. Então tá vendo como que um senso comum pode ser perigoso, gente? Como que um preconceito pode ser perigoso? Ele pode induzir, inclusive, a um crime, a uma discriminação. Lembrando que preconceito é o que a gente pensa sobre as coisas. E discriminação é quando a gente torna esse preconceito, esse pensamento, numa ação. O olhar do senso comum não está acompanhado de uma postura questionadora em relação à realidade. A primeira diferença aqui de senso comum e da ciência. Ó. O senso comum não questiona as coisas. Você aprendeu daquele jeito, você vai acreditar daquele jeito e você vai ensinar daquele jeito. Sem nem parar para questionar se aquilo é certo ou não, se aquilo tem base científica, filosófica ou não.
Então, ó, o senso comum não questiona, e a ciência, por sua vez, questiona. Ou seja, a sociologia questiona. A tendência das pessoas na vida cotidiana é de simplesmente aceitar e reproduzir de forma ingênua e pouco informada o que a maioria das outras pessoas em seu meio dizem, fazem, julgam certo ou julgam errado, se necessariamente se basearem em fatos reais. O senso comum naturaliza, torna natural, como se fosse comum e para todo mundo, os fenômenos sociais, ou seja, considera-se naturais como se não fossem obra dos humanos. Lembra que os fenômenos sociais são obra dos seres humanos, podem partir da escolha dos seres humanos? Quando a gente cria um senso comum sobre determinado assunto, parece que aquilo é natural. Vamos pegar o exemplo que eu dei, de que todo baiano é preguiçoso? Ora, a preguiça é um sentimento não, é um fenômeno social. Eu escolho não fazer nada. Só que quando a gente cria esse estereótipo, ou esse senso comum que todo baiano é natural, peraí, então eles já nascem assim? Então já é natural. Então, significa que já está no código de DNA. É uma herança genética. Não, galera, tem que tomar cuidado. Separar o que é fenômeno natural do que é fenômeno social. Como se fosse natural pensar que mulheres são inferiores aos homens. Voltando ao nosso exemplo. Sabe aquela questão? Ah, as mulheres não têm tanta aptidão para ciências exatas, para matemática. Por isso que é tão difícil ver num curso de engenharia uma mulher, por exemplo. Ou então, as mulheres são naturalmente inclinadas a cuidar. Então, vamos matricular as meninas no curso de enfermagem. E aí, quando um homem se matricula no curso de enfermagem, a gente já olha torto, porque aquilo é função de mulher. Isso vale para professor também, né? Professor pedagogo infantil. Então, olha como que a gente vai naturalizando o comportamento das pessoas, quando na verdade eles não são nada naturais. Aquilo não é imposto para a gente pela natureza. Aquilo é uma escolha humana. Em cada sociedade é de um jeito. Bom, já o olhar sociológico envolve uma postura questionadora em relação à realidade social. Aqui o movimento é o oposto do olhar de senso comum. Então, ó, o olhar sociológico é o oposto do senso comum, é o contrário. Ao invés de aceitar sem questionamentos e reproduzir e naturalizar aquilo que está sendo dito pela maioria das pessoas, não. O que o olhar sociológico quer é propor justamente o estranhamento e considerar normal ou natural, ou seja, não considerar normal ou natural, né, que é o desnaturalizar. É saber que o comportamento humano não tem nada de natural. Ele pode e deve ser alvo da escolha das pessoas, então, ou seja, ele pode mudar. Então, quando fala assim, o Brasil é corrupto, parece que a gente nasceu para ser corrupto, que todo mundo aqui vai ser corrupto, que nada nunca vai dar certo. A gente está naturalizando a corrupção, quando na verdade não, né, gente? É escolha nossa, é escolha de cada um de nós quando vota e quando acompanha ou não em quem a gente votou. Bom, esse desnaturalizar as ideias comumente reproduzidas pelas pessoas no dia a dia. Assumir uma postura questionadora em relação ao machismo, por exemplo, citado acima, ao ver um amigo próximo fazendo uma piada preconceituosa, se perguntar, né? Mas por que será que as mulheres são realmente menos capazes que os homens? Da onde que vem essa ideia? Existe algum estudo científico que comprova essa visão repetida por tantas pessoas na nossa sociedade? Quais são as consequências reais da reprodução dessa ideia para a vida das mulheres? Lembrando, galera, que estranhamento tem a ver com problematização. E problematização, ó, o próprio nome já diz, problematizar, é fazer perguntas. Então, quando a gente está falando de estranhamento nas ciências sociais, na sociologia, significa fazer perguntas para querer saber mais. Que tipo de pergunta? Se a gente estiver problematizando, ou seja, fazendo o estranhamento do fenômeno social, machismo, a gente poderia fazer essas perguntas, ó. Por que será que as mulheres são realmente menos capazes que os homens? Da onde vem essa ideia? E assim vai. Assumir o olhar sociológico requer certo esforço da nossa parte, então não é fácil. Enquanto o senso comum a gente aprende e não questiona, é passado de pai para filho de uma maneira fácil, né?
O olhar sociológico, que é científico, já não é tão fácil assim, porque a gente tem que pensar. E acontece que nem sempre a gente quer pensar, né? Você está assistindo um filme, uma série, uma novela, você quer parar para pensar sobre aquilo? Não, normalmente a gente desliga esse lado da nossa mente que é questionadora e só aceita o que é colocado. Mas o convite do olhar sociológico é que a gente deixe essa questão do conforto, da preguiça de pensar de lado, nos distanciamos dessas formas de acostumar a ler e entender o mundo como ele nos é falado, pare com isso e comece a pensar. Não, eu quero pensar como é o mundo. Eu não vou acreditar em tudo que me falam. Eu vou questionar as coisas. É muito mais fácil e confortável reproduzirmos aquilo que todos dizem e fazem do que ir contra a corrente. Ao exercitarmos nosso olhar sociológico sobre os acontecimentos da nossa sociedade, desenvolvemos uma visão mais ampla e menos ingênua, menos preconceituosa. Assim, passamos a compreender que as nossas ideias mais comuns sobre o que é a vida em sociedade estão sempre influenciadas pela cultura do nosso lugar e do nosso tempo. Se nossas ideias e práticas são influenciadas pela cultura, isso significa que elas não podem ser obra da natureza, elas não são naturais, mas sim são obras da mão humana, da ação humana, são sociais. E, se é assim, tudo que é feito pela mão humana pode também ser desfeito, transformado por ela. Então, pode ser feito de outras maneiras, pode não ser feito. Diferente do exemplo do fenômeno natural que é o Sol. O Sol sempre vai nascer para todo mundo por o mesmo motivo, porque a Terra gira em torno dele e sempre vai ser igual. Agora, os fenômenos sociais não. Os seres humanos têm escolha de fazer diferente ou de nem fazer. Bom, o olhar sociológico requer ainda outra habilidade, a imaginação sociológica. Ter uma imaginação sociológica é ter a consciência que existem ligações entre o que acontece na vida pessoal e o que acontece na sociedade de forma mais geral. Galera, a imaginação sociológica é exatamente o que falou no parágrafo anterior. É essa postura que a gente tem de deixar de ter preguiça de pensar nas coisas, deixar de acreditar em tudo que nos é ensinado, tudo que é nos falado, e, e buscar uma explicação mais elaborada, questionar as coisas, fazer as perguntas do estranhamento. Então, isso que é ter imaginação sociológica. E eu preciso ter imaginação sociológica para entender os grandes fenômenos que estão lá no mundo, nos jornais, na economia, na política. Não. A explicação da sociologia, ela vale até para as coisas mais pequenas da nossa vida. Por exemplo, por que será que eu tenho que usar álcool na minha mão? É um problema que todo mundo tem agora. É um exemplo pequeno, mas ele tem uma resposta grande lá por trás, né? Então não é só passar álcool por passar álcool. Tem uma resposta, tem uma explicação. Mas o que eu quero dizer com isso? Imaginação sociológica é as pequenas coisas que acontecem na nossa vida têm uma explicação mais geral. E quem dá essa explicação para a gente? A sociologia. Então, ó, a imaginação sociológica nos torna capazes de compreender o cenário histórico mais amplo e influi sobre as condições da nossa biografia, ou seja, da história da nossa vida. Tá acabando o texto, viu, pessoal? Não dorme, não. Ela nos faz ampliar nossa visão para além de nossa rotina e para além das percepções do senso comum. Bacana. Então, a imaginação sociológica, o olhar sociológico, faz a nossa visão ampliar. Gente, não tem problema nenhum a gente aprender e ter com a gente senso comum. Aliás, isso é natural. Desde o momento que a gente nasce, é ensinado senso comum para a gente. Por que não pode mastigar de boca cheia? Que a mãe fala para o filho, né, ainda bebê. Não mastiga com a boca cheia, não fala comendo. Então, o que parece ser um senso comum que todo mundo tem, quando a gente vai olhar para essa questão da ciência, a gente vai aprender outras coisas e vai aumentar, vai ampliar nosso conhecimento que partiu ali do senso comum. Hoje em dia a gente sabe, né, que falar ao mesmo tempo que mastigar, na verdade, não é só uma falta de educação, não é só um senso comum. Tem uma explicação científica por trás. A chance de você afogar é enorme. Mas isso eu vou deixar para a biologia explicar para vocês.
Consideremos, por exemplo, o simples ato de tomar uma xícara de café. Ó, tomar uma xícara de café é algo que a maioria de vocês fez ou vai fazer daqui a pouco. É uma coisa tão pequena na nossa vida, mas pode ter uma explicação grande. Então, vamos usar a imaginação sociológica para explicar esse fenômeno, que é tomar uma xícara de café? Um ato tão comum na nossa rotina que não paramos. Só um minutinho. Um ato tão comum na nossa vida que não paramos para pensar nos vários aspectos invisíveis, à primeira vista, o que envolvem. Então, à primeira vista, você está tomando um café, mas o que, que tem? Como que esse café chegou lá, né? Alguém teve que comprar, teve a questão da economia, do emprego, alguém teve que plantar, colher e moer, ou seja, a agricultura. Para além de ser apenas um elemento da nossa alimentação diária, tomar café possui um valor simbólico que marca um ritual essencial para muita gente, de começar um novo dia. Marca também um ritual diário de socialização entre as pessoas. Quando tomar um cafezinho, é mais um pretexto para prosear e interagir. Por trás de uma simples xícara de café está também toda a complexidade das relações sociais e econômicas de seu processo de produção, das relações de trabalho na lavoura e até o seu consumo de luxo em restaurantes chiques da cidade. Apesar de ser impossível termos uma visão completa de como é o mundo ou de como compreendemos na totalidade de que as coisas funcionam, é possível avançar, aumentar, ampliar sempre a nossa visão na direção de uma visão menos imediatista, menos centrada no ponto de vista das pessoas, menos restrita ao senso comum, ou seja, menos preconceituosa, porque nós devemos adotar o olhar e a imaginação sociológica. Galera, o Pet vai trazer aqui para vocês a indicação de um vídeo. Esse vídeo tem 4 minutinhos e eu queria que vocês assistissem, porque ele vai explicar de uma maneira diferente tudo isso que eu falei aqui agora, com palavras, né? O vídeo vai explicar de uma maneira diferente. Então eu vou exibir esse vídeo para vocês, tá? Esse vídeo está aqui no YouTube. Quero que vocês prestem atenção. Vocês... Professor, Professor, o vídeo tá sem som pra mim. pra mim também. E tá bem travado também. Sem problema, gente. Vamos fazer o seguinte: essa questão do som, depois eu vou postar o link no chat aí vocês podem assistir o vídeo com mais calma, tá? Tá Certo. quase terminando já o vídeo. O que eu quero que vocês observem é que como que uma coisa que parece pequena, na verdade é grande, né? Começou pela crista do galo, depois as crianças. Olha onde já veio parar. É a questão do zoom, né?
como que a visão da gente pode ser limitada e como que ela pode ser expandida ao mesmo tempo através do conhecimento. Para quem está acompanhando o vídeo aí, pode ser, vocês conseguem ter a primeira visão ainda? A visão do galo lá? Olha como aquilo já ficou bem para trás, né? Como que está sendo bem mais amplo. Pessoal, infelizmente teve o problema do som aí, né? Vocês não conseguiram ouvir, mas eu já vou, daqui a pouquinho, já vou postar para vocês. Daqui a pouquinho não, vou fazer agora. Vou postar o link para vocês no chat. Vocês podem assistir o vídeo depois inteiro. Parece coisa de criança, né? Parece um livro infantil. E quando na verdade é a explicação de tudo que eu li agora há pouco para vocês, como que a visão da gente que parece imediata, então as crianças estavam olhando só o galo ali, né? Uma coisa que parece comum do dia a dia, mas como aquilo pode ser muito maior e muito mais complexo, ou seja, a realidade é muito maior e mais complexa. E como que a gente pode, através do conhecimento e tendo essas outras visões mais amplas. O filme, o vídeo chama Zoom, e é um livro que se chama Zoom. E é exatamente isso, né? O fato de dar zoom numa foto. Partir do pequeno e ir lá para o grande, ou o contrário também, né? Partir do que é grande, que a gente chama de macro, e chegar até a menor parte, que a gente chama de micro. Vamos terminar a nossa aula de hoje vendo o que o exercício propõe para a gente? Bom, vamos lá. Galera, quem não pegar lá no chat o endereço do vídeo, vai estar aqui, ó. Tá nessa página aqui do nosso pet. Tem aqui também, depois vocês podem assistir esse vídeo. Bom, vamos para o exercício. Atividades. É um exercício só essa semana, tá, gente? São 2 textos. O primeiro texto é um texto, uma imagem. Então, ó, tem um carinha, o que eu deduzo ser o título, né? A fórmula. Ele está dando risada. Aí vem aqui, ele está segurando um, um ensaio da química, não sei, mas escrito senso comum e algumas setas indicando, né? É a única visão, a única versão. Senso comum é entretenimento, senso comum é controle, senso comum é superficialidade, senso comum tem a ver com estereótipos. É legal a gente notar, galera, quando tiver
imagens assim, nota as coisas que está escrito pequenininho também, ó, que dá umas dicas pra gente. Mídia burguesa. Mídia burguesa. Aí tem a assinatura do autor e tem da onde foi tirada aquela obra. Muito bem, esse é o texto 1. Vamos para o texto 2. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociologia, quando se coloca numa posição crítica, incomoda muito. Porque, como outras ciências humanas, essa sociologia revela os aspectos da sociedade que certos indivíduos ou grupos queriam, né, se empenham em ocultar. Então, queria esconder e a sociologia revela. Bem, se esses indivíduos e grupos procuram impedir que determinados atos e fenômenos sejam de conhecimento do público, de alguma forma, o esclarecimento de tais fatos pode perturbar seus interesses, ou mesmo concepções, explicações e convicções. Galera, e a pergunta que o Pet quer que vocês pensem essa semana é: a partir da relação entre o texto 1 e o texto 2, ou seja, o texto 1 é a figura, o texto 2 é esse parágrafo aí. É correto afirmar que no Brasil, ou seja, na nossa sociedade brasileira, a mídia hegemônica é. Mídia hegemônica. O que significa essa. Que é mídia hegemônica, professor? Mídia hegemônica, gente, é a. Eu vou traduzir de uma maneira bem simples, tá? Depois vocês pesquisem lá o que significa hegemônica. Mas hegemônica é a que mais aparece, é a mais importante, é a que tem o mais poder. Então, qual é a mídia que mais tem poder no Brasil? Apesar da gente estar com a internet super avançada, mas a mídia que mais tem poder no Brasil não é a internet, tá? É a televisão ainda. Todo mundo, ou quase todo mundo, tem uma televisãozinha na sua casa. Pega os canais abertos, né? Globo, SBT, Record. Então, são, assim, mídia hegemônica, tá? Os meios de comunicação mais abrangidos. Tem, em segundo lugar, a internet, né? Que todo mundo tem acesso a Facebook, a rede social, a sites de notícia. Depois vem a questão dos jornais impressos também, mas em terceiro lugar, e outros meios. Mas o que eu quero que vocês entendam? Mídia hegemônica, aquela que é mais acessada, é mais assistida, ou seja, tem mais poder, tem mais alcance. Bom, na letra A, será que no Brasil essa mídia hegemônica é uma das principais fontes difusoras de conhecimento sociológico e atua no sentido de esclarecer a sociedade, influenciando-a a superar as visões do senso comum e adotar um pensamento crítico? Letra B. Será que essa mídia hegemônica é fortemente comprometida com a classe trabalhadora e subalterna do nosso país, exercendo um papel fundamental na defesa de seus direitos e no fortalecimento da cidadania como um todo? Letra C. Será que essa mídia hegemônica é concentrada nas mãos da classe dominante, que influencia o senso comum a fim de favorecer seus próprios interesses e evita a circulação de explicações sociológicas que inspirem transformações sociais? Letra D. Será que essa mídia hegemônica é altamente crítica em relação aos privilégios e desmandos da classe burguesa e promove o olhar sociológico para esclarecer a população em geral sobre a sua real condição de subalternidade, ou seja, de inferioridade? Ou letra E. Essa mídia hegemônica é totalmente democrática e diversificada, apresentando versões bastante diferentes da realidade social, o que inspira o exercício do questionamento do senso comum e a aproximação do olhar sociológico ao público, que é tornar popular, né, tornar público aquilo que é algo científico, que é a sociologia. Quero que vocês pensem nessas 5 alternativas, A, B, C, D e E. Por enquanto, galera, eu ainda não tenho aquele Google Sala de Aula, por isso que eu estou dando aula assim hoje por vídeo. E quando tiver o Google Sala de Aula, eu vou colocar essa questão lá para vocês marcarem a alternativa correta, tá? Eu quero que vocês pensem em qual que é. Eu não vou dar spoiler. Hoje eu não vou contar a resposta certa. Eu vou deixar para dar a resposta certa na próxima aula. Porque daí a gente revisa a primeira aula, eu corrijo esse exercício e a gente vai para o exercício da segunda aula. Ok? Combinado?